Bom dia, planeta. E aí, vocês, como estamos? Hoje um encontrozinho especial, tá o terceiro e o curso junto. Já relativamente diferente do que a gente vem conversando, né, nas duas turmas recentemente. Eu só quero me certificar de que meus fones estão funcionando. Alguém de vocês que esteja com o microfone fácil, pode só dar um oi, só para eu me certificar de que o fone tá ok? Pode. Oi. Valeu demais, tá rolando. É que eu tô usando um extensor aqui, e aí eu mandei fazer ele e não tive chance de testar ainda. Vocês me escutam bem? Sim. Eu estava cogitando drasticamente a possibilidade de dar aula com a câmera fechada e com menos panos. Mano, que hard. Diz a meteorologia que vem água, né? Vamos ver. Tomara que sim, porque, mano, até para estudar durante esse período é mais complicado focar, né, cara? E extremamente normal. Você tem que ter um pouco de paciência consigo mesmo. Ontem, eu acho que antes de ontem, eu fiz uma publicação lá no meu canal, antes de ontem, no Instagram, falando exatamente sobre essas mudanças de homeostase que o corpo faz durante os períodos de calor. Aí o suor é um deles, que talvez seja o mais fácil de ser lembrado. A vasodilatação é outro deles. Inclusive, essa vasodilatação, ela pode provocar, inclusive, cefaleia, dor de cabeça, que a dilatação de vasos sanguíneos dessa região aqui, ó, provoca dor de cabeça. Então, tem gente que tem dor de cabeça por causa de calor mesmo. E a terceira coisa que normalmente a gente não leva tanto em consideração é essa leseira que dá na gente no calor. Então, é extremamente normal que seu organismo, para poder diminuir a quantidade de energia interna sendo produzida, reduz o metabolismo e isso, junto com a vasodilatação, desce sua pressão. Desce sua pressão, cara, e aí essa letargia, e também, ó, Duarte comentou aí, é verdade, vem associado também com irritabilidade, especialmente para crianças, bebês, que às vezes não tem como se expressar, porque a gente tá com calor, a gente fica reclamando e xingando, né? Aí o bebê que não tem como se expressar, não é que não tem como se expressar, é porque ele se expressa de um jeito que a gente, enfim, isso. Filhotitos, quando o Celão me perguntou, né, sobre a possibilidade de trabalhar um tema diferente com vocês, eu dei uma fuçada aqui nas minhas coisas, caras, e aí eu fiquei pensando exatamente sobre o que ia abordar. Eu acho que essa prova, a prova desse ano, ela tem uma série de motivos para ter uma pegada um pouco diferente em relação à prova de outros anos. Fosse eu me preparando para fazer o Enem esse ano, queridos, levando em consideração a postura governamental que nós temos, quer você concorde com ela, quer não, eu acho pouco provável que as questões selecionadas sejam questões que vão dar porrada no próprio governo. Você entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, assim, ó, essas queimadas que está tendo agora no Pantanal, cara, isso não entra na temática da prova desse ano, ou pelo menos assim, o fato de estar acontecendo queimadas agora não justificaria a prova, isso aparecer nas provas desse ano, primeiro porque a prova foi montada já há meses, né? Você vai se preocupar, de certa forma, em termos históricos, com acontecimentos que rolaram ali até meados de fevereiro, março, estourando ali, ainda é atualidades, saca? Mas eu acho pouco provável que a visão que o MEC tinha era uma visão um pouco mais, eu vou colocar assim, social, minorias, por exemplo, e aí uma parte forte da temática das provas dos anos anteriores abordavam esses assuntos. Essa questão ambiental tinha uma pegada muito forte. Se você leva em consideração as estratégias políticas que estão sendo adotadas, ei, Paladino está falando de política, ué, mano, não tem como, porque a prova, as questões da prova são selecionadas por uma comissão que faz parte do MEC, e essa comissão, assim, basicamente, como eu te disse, ela não vai dar porrada no governo, saca? Então tem alguns assuntos, queridos, que não seriam minhas apostas, e eu tô falando apostas porque eu não tenho como bater o martelo e te jurar de pé junto que não vai cair. Mas, por exemplo, questões ambientais, as questões ligadas a aquecimento global, por exemplo, e mudanças climáticas, com aquela ênfase da ideia de que as ações humanas têm provocado essas questões, eu acho de verdade que esse seria um dos temas que não apareceria. Da mesma forma que eu acho que você não precisa esperar aparecer nas provas de história, por exemplo, aquela pegada de questões ligadas a uma abordagem ligada à ditadura militar.
Pelo menos não com aquela pegada. Talvez se fale sobre aquele período, mas se fale sobre aquele período com outro olhar diferente do que se você já vinha fazendo cursinho antes, o jeito que você estudava anteriormente, saca? Então, pensando estrategicamente, eu acho que a prova desse ano tem tudo para ser uma prova menos social e mais técnica. O que eu estou chamando de prova mais técnica, queridos? Perguntar coisas mais diretas de biologia mesmo, saca? Assim, te dei figurinha, mostrei as etapas da divisão celular, que etapa é essa? Identifica a etapa. Sem muito floreio em relação a questões sociais, tá? Mas essa é uma aposta. Eu estou te dando um argumento porque que eu penso desse jeito, mas é uma aposta. E aí, quando o Célio conversou comigo a respeito desse encontro, um assunto que me ficou bastante à mente, meus amores, está associado com o que a gente chama de sistema imune e os tópicos que estão a eles associados. Amores, vamos perceber ao longo dessa nossa jornada, né? Nós teremos 2 encontros. O meu objetivo aqui é fazer o seguinte, levantar com vocês os tópicos relacionados a essa ideia de sistema imune. Uma das coisas que eu preciso que você tenha em mente é que não é objetivo do ensino médio, né? Então a gente discute alguns aspectos clínicos, mas tem uma grande quantidade de variáveis que simplesmente não cabem na análise do ensino médio. Pra você ter noção, imunologia não faz parte da minha grade de graduação. Eu não tenho imunologia na biologia, a UFG não tem biologia, imunologia, a PUC também não, a UEG também não. Você pode cursar, né, fazer imunologia básica, seria tipo um semestre de imunologia como matéria optativa. Então você tem um conjunto de matérias que são consideradas obrigatórias, pelo menos na grade da UFG, e aí você tem uma certa quantidade de horas que são matérias, são chamadas de optativas, que você pode escolher entre disciplinas diferentes. Aí uma delas eu quis pegar para poder fazer por curiosidade mesmo, quis fazer imuno. Mas, cara, foi basicamente 6 meses. Eu tinha uma aula por semana, era uma aula de umas 4 horas aproximadamente, ao longo de 6 meses, para estudar imunologia. E ainda assim, uma diversidade de aspectos clínicos não são contemplados por essa disciplina. Então, eu estou comentando isso com vocês porque, assim, se na universidade, com 6 meses, a gente não consegue esgotar os assuntos clínicos associados à imunologia, em 2 encontros de 40 minutos, tão pouco. Então, o que eu preciso ser? Objetivo em relação aos assuntos que caem nos vestibulares associados a essa ideia aqui, ó. Tá bom? Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que imunologia é um assunto que é extremamente amplo. Quando eu estou falando, me referindo a extremamente amplo, meus queridos, eu estou dizendo que para poder conversar sobre imunologia de um jeito funcional, a gente vai precisar de informações que vão vir lá da bioquímica, a gente vai precisar de informações que vai vir lá da citologia, a gente vai precisar de informações que vão vir da histologia, a gente vai precisar de informações que vão vir da fisiologia humana e eu vou colocar aqui embaixo e não, microbiologia vai parar, vai escrever a biologia todinha aí. Mano, eu tô deixando de fora basicamente. Daria para falar sobre ecologia também. Dá demais, só até inserir aqui. De certa forma, eu vou deixar só botânica praticamente de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que praticamente tá ficando de fora somente a botânica. Nessa primeira parte, eu quero mostrar para vocês quais assuntos eu considero pré-requisitos para a gente entender melhor como que o sistema imune funciona. E ao longo dessa discussão, eu já vou aproveitar para poder retomar alguns temas. Então, sistema imune aqui é só o nosso tema principal. Para poder passar por ele, né, a gente vai viajar ao longo de uma diversidade de assuntos dentro da própria biologia. A qualquer momento, você fica à vontade para poder liberar seu microfone aí e falar comigo, falar com a turma. Se você preferir pelo chat, normalmente quando chega a informação, ele dá uma piscadinha de laranja para mim, mas se você perceber que está passando um tempinho e eu não estou te respondendo, é porque eu não vi o chat, tá bom? Ele está aberto para mim aqui e a gente vai dando sequência.
Linditos, linditas, olha só. Os assuntos relacionados à bioquímica vão estar ligados especialmente aos compostos considerados orgânicos que compõem os seres vivos. Então, eu vou colocar em grau de importância aqui, ó. Proteínas, lipídios e glicídios. Tá faltando um a mais. Ácidos nucleicos. Amores, não dá tempo de revisar todos esses elementos, tá? Agora nesse nosso encontro. Então eu quero te falar o que desses assuntos tem a ver diretamente com o sistema imune. Eu quero te lembrar que entre as categorias de proteínas, algumas delas são enzimáticas. Algumas proteínas são comunicadores químicos, neurotransmissores, por exemplo. E algumas proteínas são chamadas de imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então, uma noção geral da composição de proteínas, o fato delas serem formadas por aminoácidos e terem diversas funções no organismo, vai te ajudar a ter uma noção melhor de como é que o sistema imune funciona. Só poder citar, a gente vai conversar um pouquinho sobre heparina, citocina, histidina, por exemplo, histamina e algumas imunoglobulinas que são chamadas de anticorpos, todos eles de categoria proteica. Lipídios e glicídios, meus amores, vão estar mais relacionados à constituição do revestimento das células que fazem parte do sistema imune. Então, no fim das contas, olha só, eu vou pegar lipídios por causa dos fosfolipídios, vou pegar proteína e glicídios para lá dentro de citologia conversar um pouquinho sobre membrana plasmática. Só para poder te relembrar, basicamente, a estrutura biomolecular de uma membrana plasmática está associada à ideia de fosfolipídios. Ela é uma estrutura que a gente chama de modelo de mosaico fluido. Você tem vários fosfolipídios associados a proteínas que permitem a passagem de substâncias ao longo das células, mas algumas proteínas também vão estar associadas à ideia de identificação celular, reconhecimento celular. E a gente vai ver que reconhecimento é um dos fatores muito importantes ligados ao sistema imunitário. A primeira coisa que o seu sistema imunitário precisa fazer para ser eficiente na ideia de te proteger está relacionado com saber quais células ou substâncias fazem parte do seu corpo e quais células ou substâncias não fazem parte do seu corpo. Beleza? Então, dentro dessa jornada, estava abrindo outra página aqui. Só para poder compartilhar com vocês a ideia da estrutura da membrana. Então, dando sequência. Então, na estrutura da membrana plasmática, meus amores, ela vai ser muito importante, especialmente no sistema imune ligado a essa ideia de reconhecimento celular. Os ácidos nucleicos, meus queridos, eu estou me referindo especificamente a DNA e RNA. Uma grande parte da discussão ligada a sistema imune está relacionada à diferenciação celular, e essa diferenciação celular e a síntese também de imunoglobulinas, né, que são proteínas, está relacionado a informações que estão presentes no código genético das células. Essa semana vocês viram aí que as duas... Cara, pera aí rapidinho, eu sei o que é. É porque eu estou mais perto do celular... Aí ele pega e foca eu e desfoca o quadro. Melhorou? Ou ele continua embaçado? Beleza. É que eu perdi. Melhorou ou continua embaçado? Israel mandou um sim, aí eu falei, me ajuda. Vou esfregar um paninho aqui no seu rosto. Melhor? Seu dedão, né? Engordurado, glândulas sebáceas. Mas a hora que eu fico num plano mais à frente aqui, ele destaca eu e desfoca o fundo. Então, vou seguir. Meus amores, então assim, ó, na parte de histologia, tem dois grandes tecidos que a gente vai precisar ficar de olho neles
Esses tecidos são o tecido conjuntivo e o tecido... Pera... Amores, em histologia, histologia é um assunto que quase não cai no Enem, questões puras de histologia. O conhecimento histológico ele vai permitir a gente compreender melhor como que a fisiologia funciona, como que a citologia funciona, mas fazendo uma análise assim, tipo estatística, o assunto puro que menos aparece no Enem diretamente é histologia. Agora, quando você leva em consideração que as células que fazem parte do sistema imune são células que se derivaram do sistema do tecido conjuntivo, queridos, aí você fala, não, velho, então aparece histologia nos vestibulares do Enem, né, historicamente. Eu quero te lembrar o seguinte, a gente trabalha com 4 grandes tecidos que fazem parte da composição do nosso organismo. O tecido epitelial, que ele é de revestimento, tanto externo quanto interno. A gente trabalha também com a ideia do tecido conjuntivo, que ele tem uma série de atribuições. Você tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que preenche os espaços entre os órgãos, né, o recheio principal do seu corpo, e você tem tecidos conjuntivos chamados de especiais. Aí entre os tecidos conjuntivos especiais, nós estamos nos referindo ao tecido adiposo, né, a sua gostosura natural aí, seu bacon de fábrica, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o hematopoético. São 4 grupos de tecidos conjuntivos que são considerados conjuntivos especiais. Eles têm propriedades específicas, tá? Aí, no tecido ósseo e o tecido hematopoético vão ser da onde se originam as células que fazem parte do que nós chamamos de sistema imune. Então, um conhecimento prévio de tecido conjuntivo vai ser muito útil para a gente, exatamente para a gente ter uma noção de que em quais órgãos, né? Na parte de fisiologia humana, meus amores, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre... Eu vou escrever aqui sistema imune. E aí, vários órgãos, meus amores, têm funções imunitárias. O timo, a medula óssea, né, está localizada principalmente nos ossos longos, a medula óssea vermelha, por exemplo, o baço, os linfonodos, que estão presentes em pares ao longo do nosso organismo. Você tem as tonsilas também, você tem tecidos linfóides que estão associados a outros órgãos, como por exemplo o tecido linfóide que está no seu trato digestório. Minha câmera deu uma travadinha. Deixa eu só descobrir o que está pegando aqui. Voltou? Voltou. Podia ser alguém ligando. Depois, a hora que eu for escrever de novo, eu deixo o celular no modo avião. Aí, linditos. Então, você tem órgãos linfóides, tecido linfóide, na verdade, espalhado pelo organismo sem ser envolvido por uma cápsula conjuntiva delimitando um órgão específico. Você vai encontrar tecido linfóide associado ao sistema gastrointestinal e tecido linfóide difuso, espalhado ao longo do organismo. São locais que ou sintetizam as células do sistema imune, ou então eles armazenam essas células, onde elas ficam aglomeradas, onde elas sofrem maturação, ou de onde elas partem para poder fazer a defesa do organismo, tá? Então, em sistema imune, eu estou pensando exatamente desses órgãos com função imunitária. Você pode pensar nos órgãos que fabricam essas células, meus amores, mas você pode pensar, por exemplo, queridos, que na própria saliva nossa, nós temos uma enzima que é chamada de lisozima e ela digere já um monte de bactérias que estão na nossa boca. Não vou falar para você todas, mas ela digere um monte de bactérias. Então, as glândulas salivares não são diretamente um órgão do sistema imune, eles são um órgão do sistema digestório, mas uma das enzimas que compõem a saliva tem função imunitária, sacou? Então é possível você pensar isso de um jeito um pouco mais abrangente, eu vou colocar dessa forma. O estômago não é um órgão do sistema imune, mas as condições abióticas, o pH muito baixo dentro do estômago, pode ser considerado, de certa forma, uma barreira imunitária. Tem um monte de micro-organismos que vão parar dentro da sua boca, do seu trato intestinal, e que não passam a partir dele porque são destruídos no estômago, tá? Pelos sucos ácidos
presentes Falar nesse. de. Beleza? Manda, João. Eu fui dar uma olhada aqui e a lisozima, ela tem nas lágrimas também. Tem algum. Tem, cara, e faz todo sentido. Se liga. Essas regiões aqui do nosso corpo são regiões de mucosa. É região onde o nosso tecido epitelial não é queratinizado, não tem uma camada de queratina, como acontece aqui com a pele, com essa pele mais externa, como acontece, por exemplo, com os nossos beiça, com os nossos lábios. Os lábios é um lugar que dá para poder perceber essa transição. Outro lugar é na nossa genitália. Dá para você perceber a transição entre pele, aí você vai pegando, mucosa. Muda o tipo de revestimento. Esse revestimento de mucosa, ele é uma porta de entrada para micro-organismos que é muito mais fácil de entrar do que um micro-organismo entrar por aqui. Então faz todo sentido que nos locais em que você tem exposição do corpo a essa pele mais fina, que os líquidos de lubrificação desses trechos tenham essa lisozima. Então, aqui, por exemplo, ó, essa pelinha interna aqui do globo ocular, ela é muito fininha. Então, tem alguns tipos de micro-organismos que podem vir parar dentro do nosso organismo através desse tipo de estratégia. Tá? Então, faz todo sentido que tenha também, e valeu pela ampliação do conteúdo aí. Valeu você. Aí, linditos, quando eu estou pensando aqui em microbiologia eu vou pensar basicamente sobre as categorias de criaturas que desencadeiam respostas do sistema imune. Eu estou me referindo aos vírus, eu estou me referindo a um conhecimento geral de bactérias, eu posso falar também de protozoários, de fungos e, meus amores, também de animais, em especiais vermes. Olha só, em todas essas categorias de criaturas, eu vou ter algumas delas que vão ser. Aí eu vou para a ecologia aqui já, para falar de parasitismo. Tá? Então, em todas essas categorias, eu vou ter algum organismo que vai ser parasita. Os vírus são todos, né? A determinação que a gente usa para ele, a designação que nós usamos para os vírus é parasitas intracelulares obrigatórios, né? Algumas bactérias são patogênicas, como por exemplo as bactérias que causam pneumonia, difteria, coqueluche, tétano, cólera, deixa eu ver o que mais. Gonorreia, por exemplo, sífilis é viral. Deixa eu ver o que mais. A acne é um exemplo também. Meningite, por exemplo. Então, uma diversidade de doenças estão associadas às bactérias. Aos protozoários, queridos, malária, doença de Chagas, leishmaniose, são alguns exemplos de doenças provocadas por protozoários que desencadeiam respostas do sistema imune. Doenças ligadas aos fungos, meus amores, no ensino médio a gente conversa sobre micoses, as famosas frieiras, e também sobre candidíase, né? A criatura, o fungo, né, é chamado de Candida vaginalis, porque foi onde ele foi descoberto inicialmente, mas nós sabemos que a flora da uretra peniana também vai ter Cândida associado, tá? E algumas dessas criaturas podem ter mudança de relação ecológica. Por exemplo, vaginalis, ele vive normalmente, né, no trato interno dos nossos órgãos genitais como comensal. Então, se alimentando das mucosas, das células que estão se descamando, basicamente. E aí, variações relacionadas exatamente ao sistema imune pode fazer com que o nosso sistema de monitoramento pare ou então diminua o controle populacional sobre essas criaturas e elas se proliferam. E aí, na proliferação, a relação ecológica com a gente muda. Ele passa a fazer mal. Então, passa a ser um parasita. Beleza? Entre os vermes, meus amores, eu quero lembrar vocês, tanta galera ali do grupo dos plateumintos. Então, eu vou ter, ó, Tênia sólio, insaginata. Eu posso pensar no esquistossomo, da esquistossomose, por exemplo. Eu posso pensar ali nos nematóides, no Ascaris lumbricoides, da lombriga, Necator americanus, causa o amarelão, Ancilóstoma duodenale, que também causa o amarelão. Deixa eu ver o que mais.
Eu esqueci do oxilo, o nome científico dele. Enterobiose, não lembro do oxilo. O combate aos vermes, ele é um pouco diferente por parte do sistema imune ao combate dessas estruturas aqui, ó. Porque todas essas estruturas aqui são pequenas o suficiente para serem fagocitadas. E aí, ó, eu de novo falo sobre membrana plasmática, porque fagocitose é uma forma de transporte para dentro da célula que é mediada por modificações que acontecem na membrana plasmática e no citoesqueleto. Então, olha a citologia aparecendo de novo aí, tá? Quando a gente fala de fagocitose, nós estamos falando dos processos que a célula, pelo qual uma célula come, basicamente. Eu vou falar isso entre aspas assim, mas é quando uma célula ingere partículas sólidas, é a fagocitose, tá bom? Vermes em geral, queridos, são criaturas multicelulares. Em geral, não, porque são animais. Então, são criaturas multicelulares que não dá para serem fagocitadas inteiras. Então, você vai ter conjuntos especiais de células que vão combater esses vermes aqui, porque, como eu te disse, não tem como uma célula, assim, um macrófago chegar lá e engolir um verme inteiro, especialmente quando ele está na fase adulta, tá? Na fase larval já é difícil, porque ele é multicelular. Meus amores, onde que genética e evolução entram nessa jornada aqui? Seguinte. Eu vou destacar 3 temas, sendo que 2 deles estão ligados aos 2 assuntos, e por isso eu vou escrever entre eles, tá? Adaptações estão relacionadas à genética, também estão relacionadas à evolução. Genética de populações está associada à genética, também está associada à evolução. E do lado de cá, só do lado da evolução, eu vou colocar aqui também um assunto que está muito ligado ao sistema imune. Nossa, foi mal. A posição que o meu punho tá para escrever isso aqui tá bem ruim. Vai perdoando, tá? Seleção natural. Bem breve. Amores, por que adaptação? Adaptação é baseada em seleção natural. A ideia é a seguinte. A seleção natural vai dando preferência para determinadas características e essas características vão tendo uma tendência, assim, se elas forem características notoriamente vantajosas, e a tendência é que essas características vão se proliferando nas populações ao longo das gerações. Depois de passado várias gerações, uma característica que surgiu como uma novidade que deu uma vantagem se torna espalhada em um monte de organismos. Aí ela passa a ser considerada uma adaptação daquela população ou uma adaptação daquela espécie. Tá? Nota que você não desenvolve essa adaptação, pelo menos pela visão darwinista. Ou você nasceu com ela, ou você não tem. Aí, se essa adaptação for crucial para a sobrevivência, se essa característica for crucial para a sobrevivência, se você tem a seleção natural, parabéns, você vai continuar vivo. Se você não tem, cara, você tem uma chance maior de morte ou então uma chance de deixar menos filhotes, menos descendentes. Então, a tendência é que uma característica que seja reconhecidamente uma vantagem vá aumentando a frequência estatística dela na população com o passar das gerações, certo? E quando a gente fala com o passar das gerações, nós estamos falando com o passar do tempo. Então, é esse rolê. Amores, eu vou tirar uma foto. Ah, beleza. Em genética de populações, o que a gente está discutindo? Exatamente essa análise de característica aqui, ser resistente a esse vírus, por exemplo, aqui, era uma característica que estava presente em 0,1% da população. Aí, 10, 20 anos depois, você faz uma análise de novo, você descobre que aquela característica está presente em 0,2% da população. Está acontecendo evolução. Está acontecendo mudança nas frequências dos alelos nas populações que você está analisando. Isso é genética de populações e o sistema imune está totalmente associado a isso. Porque as análises de sistema imune, queridos, daria até para desdobrar outros assuntos aqui ligados à geografia, ligados à história. O estudo de sistema imune e também da parte de microbiologia associada aos parasitas
vai fazer com que os governos sejam capazes de fazer projeções. O Brasil e outros países têm um sistema único de saúde. Se esse sistema único de saúde não faz análise estatística, ele desperdiça dinheiro. Ele tem uma chance muito forte de ser menos eficiente. Então a gente pega e faz assim, ó, cara, para poder fazer aquela campanha de colocar na televisão, fazer panfletos sobre a dengue, tirar água e tudo mais, aí o governo federal gasta X milhões de reais com campanhas publicitárias. O que eles avaliam? Eles colocam numa balança assim, ó, mano, quanto que a gente gasta se em vez de a gente fazer a publicidade informando as pessoas, se der um surto de dengue, quanto que a gente gastaria com essas pessoas que, em tese, poderiam ter sido informadas lá no hospital doentes? Em geral, a prevenção custa mais barato do que o tratamento de quem adoeceu, sacou? Em geral. Aí, as análises a respeito de todas essas informações aqui vão dar respostas estatísticas para os governos e vai permitir para eles, cara, direcionar os gastos que eles têm com saúde pública, saca? Perdão, solucei. Em relação a, cara, nós vamos destinar o mesmo tanto de grana que a gente está destinando para diabetes, para o tratamento, prevenção, orientação, nós vamos destinar, por exemplo, para a doença de Chagas. Então, isso é baseado em dados que são estatísticos, então, de certa forma, né, aproveitar que o chefe está aí na sala, a estatística, queridos, ela faz parte de todas essas tomadas de decisões que envolvem projeção, saca? Então, assim, a galera dentre vocês aí que estudam mercados, estudam investimentos, tudo mais, você faz umas projeções baseadas em algumas incertezas. Só que você movimenta seus dinheiros e, enfim, seus investimentos baseado em estatística e análise de alguns comportamentos que são, cujas informações chegam para vocês através de análise matemática. Aqui não é muito diferente disso, tá? É óbvio, né? Se o governo quiser ser eficiente em relação ao combate de algumas dessas doenças. Eu vou tirar uma foto desse quadro para poder disponibilizar ela para vocês. Licença rapidito, vou mexer aqui um pouquinho. A esse quadro aqui, eu estou te mostrando temas que podem estar associados ao sistema imune. Paladino, um bocado de temas desse aí que você falou, cara, eu não domino, eu não vou conseguir acompanhar a aula. Deixa eu só ver se voltou a imagem. Voltou. Paladino significa que eu não vou conseguir acompanhar? Não, mano, vai conseguir. O que eu estou te dizendo é que para poder conversar sobre o sistema imune, nós vamos passar por esses assuntos aqui, tá bom? Aí, dando sequência e continuidade. Eu vou descer para cá agora. Fuip. Paladinho, Diga, Julinha. deixa eu te perguntar. Tem aquela questão das bactérias, tipo, no nosso corpo. Você toma um antibiótico, não toma certo, elas vão ficando mais resistentes. Isso entra em evolução ou em quê? Isso entra em evolução e em seleção natural, meu bem. Rola a seguinte estratégia. Tem dois pontos de vista em relação a como que esse processo de resistência acontece. Levando em consideração o ensino médio, você tem um ponto de vista lamarquista, você tem um ponto de vista darwinista. O ponto de vista lamarquista é o seguinte: você foi tomando antibiótico errado ao longo da sua vida. Quando eu falo tomar errado, é dosagem errada, horário errado, parava antes do tempo, quando os sintomas começaram a diminuir. Aí, na visão lamarquista, essas bactérias foram ficando resistentes. A visão darwinista tem uma outra pegada. A visão darwinista pensa assim, ó. Cara, na população de bactérias que infectou o seu organismo, tinha bactérias resistentes, fracas e normais, assim, nem resistente nem fraca. À medida que você começa a tomar o antibiótico, as primeiras que morrem são as fracas. Quando você continuar tomando o antibiótico ao longo dos próximos dias, você vai matar as normais. E continuando tomando ou expondo o seu organismo, né, àquela dosagem de medicamento constante, por último vão morrer as resistentes. Aí qual que é a ideia, pensando do ponto de vista darwiniano? Se você interrompe o tratamento antes, você matou as fracas, as normais e provavelmente deixou algumas poucas resistentes vivas.
os sintomas vão diminuir. Vai parecer que você está essas resistentes se proliferarem e desencadear novamente a doença. Você começa a tomar o medicamento e os sintomas não recuam dessa vez, porque agora você não está mais infectada por bactérias de tipos diferentes. Você deixou vivas só as resistentes. Isso aqui seria seleção artificial, sabe? Seria como a gente usando o antibiótico como um fator de seleção natural. Por isso eu estou falando artificial, porque ele é um fármaco, tá? Então a ideia que a gente tem, do ponto de vista darwinista, é que o uso equivocado, errado de antibióticos, especialmente esse esquema de começar a tomar e parar antes de cumprir os dias, 14, 15, enfim, isso vai variar de antibiótico para antibiótico, tem uma tendência a preservar vivos no hospedeiro os organismos que já são resistentes. Uma bactéria pode passar resistência para outra? Sim. Lembra que as bactérias são capazes de fazer um mecanismo que chama de conjugação. Tá uma bactéria aqui, tá outra bactéria aqui, ela estabelece uma ponte citoplasmática entre as duas e passa partes do genoma do contido do plasmídio delas, que é aquele DNA menorzinho que a bactéria tem. Ela duplica ele e uma passa para outra. Nesses plasmídios podem conter genes relacionados à resistência, tá? Então, uma bactéria que não nasceu resistente pode se tornar resistente por conta de um processo de recombinação genética entre as bactérias, que é conhecido como conjugação. Mandei no chat. Alguns materiais didáticos vão chamar a conjugação de reprodução. E, particularmente, eu fecho com os materiais didáticos que não consideram a conjugação uma reprodução, e eu vou falar por quê. Duas bactérias começam o processo. Estabelece uma ponte citoplasmática entre essa aqui passa genoma para essa aqui. Terminou o processo de conjugação. Você começou com duas bactérias, terminou com duas bactérias. Cadê a reprodução aqui? Então, alguns materiais didáticos, e eu concordo com eles, não considera a conjugação uma forma de reprodução, mas considera uma forma de recombinação genética entre as bactérias. Beleza? Sossego, Julinho? Certinho, valeu, professor. Tamo junto, amor. Queridos, eu vou me despedir de vocês por agora, né? A gente vai ter um outro encontro de novo, acho que às 10h45, né? Vocês têm um intervalinho e daqui a pouco a gente se vê novamente para ir, propriamente dito, colocando as definições dos termos que a gente precisa, tá bom? Sobre o sistema imune. Obrigado pela presença, a gente se vê daqui a pouco. Espero que todos aí, se estiverem gostando, chame no grupo lá os outros colegas de vocês. Beijo, beijo. Até daqui a pouco.